Oi pessoal, aqui é a tia Renata. Eu queria dizer para vocês que tô com muita saudade de todos, né? Como a gente está nesse período aí de quarentena que infelizmente a gente não pode se reunir, a gente não pode estar na igreja, né? Pra gente ter o nosso culto infantil. Então hoje, né, a gente está preparando algumas coisas para vocês, tá? Então eu preparei uma história muito bonita, tá? Essa história, quando eu ouvi, me marcou muito e eu queria compartilhar essa história hoje com vocês, né? Já que a gente não pode estar lá na nossa igreja, a gente vai estar aqui, vou estar contando essa história para vocês hoje, tá? É uma história muito bonita e o mais legal dessa história é que, assim como as histórias de Jesus, essa história aconteceu de verdade, é uma história real. O título dessa história é Comprando Crianças para Deus. É a história de Amy Carmichael. Esse nome, gente, ele é assim diferente porque, tá? É a história de uma menina. Ela chamava Amy. E a Amy, ela não morava aqui no Brasil, não. A Amy era lá da Irlanda. E a Amy era uma menina muito bonita. E o que acontecia com a Amy, né? Lá na casa dela, todo mundo tinha o olho bem azul. E eles moravam assim numa casa bem perto do mar, perto da praia. E a Amy gostava demais da cor azul. E ela achava linda a cor do mar, a cor do céu, a cor dos olhos da mãe dela. E dos irmãos também, porque ela era mais velha de 7 irmãos. Tinha um monte de irmão lá na casa dela. E o que acontecia? Ela ia na igreja, ela ia no culto infantil, a família dela também orava. E um dia ela ouviu que Deus responde todas as orações. E ela ficou assim pensando. Poxa, já sei o que eu vou fazer. Poxa, eu queria ter tantos olhos azuis que nem os da minha mãe, dos meus irmãos. Se Deus responde as orações, eu vou pedir, né? Vou pedir para Deus também, para Ele me dar um olho azul, que nem os da minha mãe. E a Amy foi lá à noite, lá na caminha dela, ajoelhou e pediu com muita fé. E ela falou assim: Papai do céu, olha, eu amo tudo que você fez, que você faz, mas amanhã eu queria muito acordar e ter os olhos azuis como os da minha mãe. Eu acho tão lindos os olhos dela. E ela falou assim: em nome de Jesus, amém. E ela orou mesmo com muita fé, que no outro dia, né, ela ia acordar com os olhos da cor azul. E ela dormiu gostoso, né? E no outro dia a Amy acordou. Ela acordou, nem tirou o pijama, saiu correndo e foi lá pro espelho. Ai, gente, e ela saiu naquela ansiedade, né? Olhou no espelho. E quando ela olhou pro espelho, vocês não acreditam o que tinha acontecido. Gente, os olhos da Amy continuavam castanhos. E a Amy ficou com aquela carinha triste, muito triste. E em alguns livros da história dizem que a Amy foi lá falar com a mãe dela. E a mãe dela falou: filha, um dia você vai entender por que Deus não te deu os olhos azuis. Você vai entender qual que era o plano de Deus para sua vida e por que você não nasceu com esse olho azul, não ficou com o olho azul. E a Amy entendeu que o não também era a resposta, que às vezes Deus falava não para a nossa oração. Mas ela não ficou revoltada, não ficou lá dando chilique, não ficou com raiva de Deus. Não, a Amy continuou crescendo e continuou amando Jesus e continuou sendo uma menina temente a Deus. E quando ela cresceu, ela foi para um lugar, para a Índia. Ela foi lá para a Índia ser missionária.
foi de navio lá para a Índia, para ela falar do amor de Jesus. Porque não sei se vocês sabem, na Índia, poucas pessoas conhecem Jesus. Existem poucos cristãos na Índia. A maioria dos indianos, eles são de outra religião, da religião hindu. E eles acreditam em muitos outros deuses. Né? Não sei se vocês já viram em algum filme. Lá eles acreditam, eles adoram a vaca, eles adoram um monte de outros deuses. E a Amy foi para lá, né? E ela foi morar com alguns missionários do lado de um templo bem grande, né? E o que acontecia? Ela, um dia à noite, ela estava lá na casa dela e ela começou a ouvir choro de crianças. E só que o muro era muito alto e ela pensou, o que será que acontece lá, hein? O que será que acontece nesses lugares? Então, o que ela fez? A Amy pegou, só que por quê? Para ela poder entrar lá nos templos da Índia, só podia entrar quem era lá de lá. Estrangeiro, pessoas de outros lugares, não podiam entrar. Eles não deixavam os estrangeiros entrarem lá dentro para ver o que acontecia. Então, ela ficou pensando e teve uma ideia. Ela colocou uma roupa, se vestiu com as roupas que nem as mulheres lá da Índia, né? E ela passou pó de café no rosto. E o que aconteceu? Ela ficou parecendo uma indiana. Ela ficou igual às mulheres daquele lugar, para ela poder entrar lá no templo. E aí, uma amiga dela, missionária, falou assim para ela: nossa, Amy, que bênção que você não nasceu com o olho azul, que nem todas as pessoas da sua família, né? Porque se você tivesse o olho azul, como é que você ia se disfarçar de indiana? Como é que você ia fazer? Porque na época da Amy, gente, lá em 1800, gente, não tinha lente de contato, não dava para usar lente de contato, não tinha autobronzeador, essas coisas que existem hoje, né? Foi bastante tempo atrás que aconteceu essa história. E aí a Amy pensou, falou, puxa vida, né? E eu já pedi tantas vezes para Deus para me dar os olhos azuis, agora eu entendo porque que Deus ele não respondeu sim para minha oração. E a Amy, ela entra no templo e ela entra escondidinha, vai num lugar onde as pessoas não tinham acesso e ela vê algumas crianças assim, tristes, chorando, sofrendo, e ela vê que lá as crianças eram escravizadas. Lá as crianças sofriam e elas tinham que trabalhar como escrava para os sacerdotes do templo. Os costumes lá da Índia eram muito diferentes dos nossos costumes aqui no Brasil, né, aqui na América. E a Amy vê algumas meninas, ela vê algumas meninas sendo levadas para o templo. Ela vê algumas meninas todas enfeitadas, bonitas, né? E elas estavam sendo levadas para lá e as meninas estavam assim, angustiadas, com muito medo. E ela fala para Jesus, eu preciso ajudar essas crianças, eu preciso salvar essas crianças, né, dessa vida de escravidão. E ela se lembrou de quando ela estava na igreja e que eles estavam orando, né? Ela lembra que tinha um quadro bem bonito de Jesus com as ovelhinhas, né? De Jesus com as crianças. E ela lembrou que na palavra de Deus fala que Jesus ama muito as crianças e que Jesus tem, né, uma preocupação, um amor muito grande por todas as crianças. E ainda criança, a Amy, ela tinha entregado a vida para Jesus e ela tinha falado para Jesus que ela queria, né, que ele fosse Senhor na vida dela e que ela queria servi-lo. E ela continuou por toda a vida, até que ela foi ficando moça e foi lá para a Índia. Aí um dia, o que aconteceu? Tinha uma menina
lá indiana chamada Prina. A Prina, ela fugiu do templo, ela estava lá e ela era tão esperta que ela deu uma escapadinha e fugiu e voltou para casa dela. Só que o que aconteceu? Quando ela voltou para casa dela, a mãe dela falou assim que não, que ela tinha que voltar. E foram um monte de mulher, tava um monte de pessoas correndo atrás da Prina. E, infelizmente, a Prina teve que voltar pro templo. E eles judiaram dela, né? Eles machucaram as mãos dela, né? E prenderam ela. E ela ficou muito triste. E ela teve vontade de morrer. Porque ela ficou muito triste. Só que aqui, ó, ela pede pro um Deus que estava lá no templo. Mas era um Deus só de pedra, um Deus que não podia ouvir, um Deus que não podia atender o pedido dela. E o que acontece? A Prina, muito esperta, de novo, gente, vocês não sabem o que ela fez. Ela dá uma escapadinha, ela fugiu do templo de novo, fugiu. E ela encontra uma mulher e ela fala, olha, falam por aí que tem uma estrangeira que pega as crianças. Eu quero ir para essa mulher, eu quero ir para a casa dela. Eu quero ir para a casa dessa estrangeira que pega as crianças. Porque falavam que a Amy era ruim, que ela pegava as crianças. E quando ela vai lá para a casa da Amy, né, a Amy encontra ela, foi a primeira criança indiana que foi morar com ela. E aí ele fala do amor de Jesus, que Jesus amava ela, né? E cuida dela, dá uma boneca, dá todo o amor do mundo para ela. Porque ela falava que ninguém gostava dela. E essa foi a primeira criança que a Amy adotou. Só que quando as mulheres lá do templo descobrem que a Prina tá lá, elas vão atrás da Amy, elas vão bater lá na casa dela, dos missionários, e aí elas falam, você roubou essa menina, nós queremos que você devolva, ela é nossa. E as mulheres começam a ficar bravas com ela, e aí o que acontece? A Prina fala assim, eu não quero voltar, eu quero ficar com ela, eu não quero voltar para vocês. E aí, por graça de Deus, as mulheres acabam assim por aceitar, ficam bravas, mas elas vão embora. Elas não fazem nada de mal, nem para Amy, nem para Prina. E a Amy, ela começa a se disfarçar sempre de indiana e a tentar resgatar as crianças, a tentar descobrir onde crianças vão ser vendidas, para tentar comprar aquelas crianças para Deus, para tentar fazer com que as crianças não fossem lá para o templo, porque lá na Índia as pessoas são muito, muito pobres, as pessoas não têm dinheiro e às vezes as pessoas vendiam os filhos, infelizmente, principalmente as meninas. E ela vai, e ela investiga, e ela fica sabendo das crianças, e ela consegue comprar uma criança, ela consegue descobrir antes da criança ir para o templo que eles vão vender a criança, e ela paga, e ela pagou 100 rúpias, que era o dinheiro lá da Índia, né? Seria no nosso dinheiro aqui, né? Vamos pensar aí, mas eu não sei fazer quanto que vale certinho, mas era um dinheiro bem grande, tá? E aí, essa é a segunda criança que ela resgata. E aos pouquinhos, o que acontece? A Amy, ela vai atrás das crianças e ela vai juntando muitas crianças que vão lá para morar com ela. E ela fala do amor de Jesus para essas crianças e ela cuida com muito amor e fala para as crianças do amor de Jesus, que Jesus veio ao mundo, que Jesus morreu por elas e que Jesus quer que elas, né,
quer que elas possam ir para o céu. E as crianças lá vivem muito felizes lá com ela. Essa daqui também, ó, é uma outra moça indiana, ela chamava Joia. E ela também, ela foge da casa dos pais e ela vai lá para morar com a Amy. Eles começam a chamar a Amy de Ama. Ama quer dizer mãe indiano, porque eles consideravam ela como uma mãe. E o que acontecia? Para cuidar daquele monte de criança precisava de dinheiro, né? E todo o dinheiro que eles recebiam, todo o dinheiro era recebido de doações. Pessoas do mundo todo mandavam dinheiro, né? Deus tocava o coração das pessoas e as pessoas enviavam dinheiro para manter, para comprar comida para as crianças, para comprar roupa para as crianças, porque, né, as crianças cresciam, precisava de calçados, precisava de roupas. E tudo que eles precisavam, Deus providenciava através de doações. A Amy precisava de dinheiro para ir lá comprar as crianças, né? Então eles tinham muitas necessidades. E aí, um dia, ó, a Amy, ela começa a pedir dinheiro, porque ela tinha que viajar para ir atrás de criança, né? Ela tinha muito trabalho. E ela pede dinheiro para Deus para comprar um carro. Ela pede dinheiro para Deus. E ela fica, Deus, será que o Senhor quer mesmo que a gente tenha um carro aqui? Que o Senhor acha que precisa mesmo? Se for da sua vontade, o Senhor mostra para nós que a gente precisa mesmo comprar um carro, que é da sua vontade. Porque Deus supria todas as necessidades deles. E eles estavam sempre em oração. Tudo na vida deles eles colocavam diante de Deus. Todas as situações, todas as preocupações deles. E num belo dia, eles recebem um envelope e falam que o dinheiro era para comprar um carro forte. Olha só, então a Amy teve certeza mesmo que Deus queria dar um carro para eles. Porque um carro ia ajudar muito ela ir para as missões, para ela falar do amor de Jesus, para ela ir atrás das crianças, né, para socorrer as crianças. E eles recebem esse carro. E um dia vem uma criança, uma menina, ela foge. E ela vai atrás da Amy e ela fala que ela queria morar lá. Porque a casa da Amy era numa cidade chamada Donavur. E começa a ficar famosa e as pessoas falam que existia uma casa lá em Donavur, onde que as crianças eram muito bem cuidadas. E a Amy esconde essa menina lá. Ela esconde porque ela sabia que os indianos queriam pegar ela para levar para o templo. Então o que acontece? Quando ela vê, né, que eles iam pegar essa menina, ela manda essa criança para uma casa de missionários. E as pessoas começam a acusar a Amy, dizendo que ela tinha sequestrado a menina. E o que acontece? Ela vai ser processada, mas Deus livra ela do processo. E o que acontece aqui, ó, nessa imagem? Né, um dia numa viagem, a Amy sofre um acidente, né? E a Amy ela se machuca, ela machuca a perna, né? E o que acontece? Ela fica numa cama, ela vai para a cama e ela começa a ter dores muito fortes na perna. Só que ela não ficou reclamando, falando para Deus, ai Deus, eu sirvo você, por que você me deixou nessa cama? Ela não ficou reclamando, não, ela começa a escrever. Ela começa a escrever muitas cartas, ela escreve livros, né? E ela começa a dizer de toda a situação que acontecia lá na Índia, naquele país. E por causa de todos esses livros que ela escreveu, as autoridades mudam as leis e eles
eles colocam que seria proibido as crianças poderem ir para o templo, que o templo não poderia usar crianças para serem escravas no templo. E ela escreveu muitos livros lindos falando de tudo que Deus fazia na vida dela, de tudo que Deus tinha feito, de toda a obra de Deus, né? A biografia, que é onde conta a história da Amy, fala que ela ficou 20 anos na cama. 20 anos. Mas que hoje muitas pessoas conhecem a história dela. Muitas pessoas hoje veem o testemunho dela e sabem do amor dela por Jesus, dos propósitos de Deus na vida dela, porque ela foi uma pessoa que ela fez a vontade de Deus, ela estava sempre diante de Deus pedindo orientação e estava sempre disposta a cumprir a vontade de Deus, cumprir os propósitos, né, do Senhor para a vida dela. E ela morre, né, com 83 anos, velhinha. Ela passa a vida toda dela lá na Índia. Ela nunca mais volta lá para casa dela, para a Irlanda. E essa é a história da Amy Carmichael, né? Então, por que eu contei essa história para vocês, crianças? Porque a gente está numa época, né, que a gente vê a Amy fazendo oração. Às vezes a gente ora, a gente pede as coisas para Deus e a gente já quer que Deus responda no outro dia, né? Com certeza a gente está orando, falando: Deus, tira esse coronavírus. Deus, manda embora esse coronavírus. Eu quero ir lá brincar com os meus amigos. Eu quero voltar lá para minha escola. Todo mundo quer isso, né? Mas a gente às vezes no outro dia acorda e continua em casa e continua de quarentena. Mas o importante é a gente saber que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está permitindo que isso aconteça, é porque Ele sabe. A gente hoje não está vendo, como a Amy não sabia, né? Ela não entendeu. Por que Deus não deu os olhos azuis para ela? Às vezes a gente não entende, né? Por que Deus Ele tá falando não para nossa oração? Mas um dia a gente vai saber. E o que eu queria pedir para vocês é, como diz, né? Às vezes Deus fala sim para nossa oração, fala rapidinho. Às vezes Deus fala espera, às vezes Deus fala não. E que agora, como assim, uma experiência, que você pegasse aí um papel e você anotasse 3 pedidos para Deus. Que você orasse, colocasse 3 pedidos e coloque lá dentro da sua Bíblia. Quando a gente voltar para o culto infantil, a gente vai ver o que Deus já respondeu, o que Deus ainda não respondeu. Algumas coisas Deus faz rapidinho, algumas coisas Deus demora a fazer. Mas o importante é a gente não perder a confiança nele e da gente ser sempre obediente, assim como a Amy foi, para a gente poder ser luz na vida das outras pessoas, né? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês, que Deus abençoe, que vocês estejam aí. Eu sei que não tá muito fácil esse período de quarentena, mas que Deus esteja abençoando cada um, a família de cada um. Vocês lembrem de estar orando, né? E se Deus, com a graça de Deus, nós vamos passar por esse momento, tá? Um beijão para vocês. Não vejo a hora de dar um abraço a todo mundo, né? Que vocês fiquem com o nosso Pai do céu, tá? Um beijão para todos.